Cultura de Dracena e 7. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, a vocês que nos acompanham pela rádio, também pelo Facebook Ivan Fidelis e o canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar também outras pessoas com uma boa reflexão a respeito da direção espiritual, da palavra de Deus, independente da sua expressão de fé ou do seu vínculo religioso. Nós temos, de fato, o privilégio de nos colocarmos diante de Deus como filhos de Deus, buscando fortalecimento através da palavra e através de Jesus Cristo como o modelo principal, o modelo central do cristianismo, e também a direção do Espírito Santo, que nos leva a compreender a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, desta maneira, independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque somos cristãos, filhos de Deus, buscando compreender um pouco mais da palavra e um pouco mais dos propósitos e a vontade de Deus para cada um de nós, que é sempre boa, agradável e perfeita. E como é bom nós temos essa percepção de que Deus está cuidando de nós de um modo muito especial e nós podemos descansar nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem dado ordem aos seus anjos para estarem conosco, sabendo que Ele tem cuidado de nós com o Espírito Santo que habita em nós e que Jesus Cristo, no santuário celestial, está mediando e intercedendo por nós. Então, desta maneira, nós buscamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus, porque o propósito de Deus é que nós vivamos bem, que tenhamos paz, que tenhamos harmonia e que já nesta vida nós tenhamos qualidade de vida. Não apenas que nós venhamos a sobreviver ou a passar pela vida, mas que vivamos de fato com qualidade de vida em amor, felicidade, que nós tenhamos uma boa família, uma boa relação com o cônjuge, uma boa relação com os filhos, uma boa relação com o trabalho, com os amigos de maneira social, porque também os amigos formam a família que Deus nos dá a oportunidade de escolher. Então, quando nós compreendermos que Deus já quer que nós vivamos bem desde já, e não apenas na eternidade, quando Jesus voltar, onde nós todos poderemos reencontrar aquelas pessoas que nós amamos, aqueles que estão próximos a cada um de nós. Então,
nós vivemos bem, vivemos em paz, vivemos em harmonia, em felicidade, desde este momento, desde agora, não só apenas uma projeção para o futuro. Dentro desta percepção, Deus ele deixou para nós algo que nós chamamos de 8 remédios naturais. 8 remédios naturais trata daquilo que nós temos à nossa disposição dia a dia, que Deus deixou em aberto para que nós possamos utilizar da melhor forma, trazendo qualidade de vida e desta maneira que nós tenhamos, de fato, a interação com a criação de Deus, com aquilo que Ele deixou para nós, com aquilo que Ele colocou em nossas mãos, para que nós tenhamos a melhor qualidade possível de vida. Então, o primeiro aspecto desses 8 remédios naturais que Deus deixa para nós é a nutrição, a alimentação. Nós temos que ter equilíbrio na alimentação. Algumas pessoas preferem até optar por uma alimentação que é chamada de mais saudável, mas a grande verdade é que a alimentação que Deus deixou para o ser humano, ela é saudável em toda a sua totalidade. E o ser humano também tem que saber se observar naquilo da alimentação em que ele, ingerindo, vai fazer mal para ele. Então, tem pessoas que, independente do tipo de alimentação, ele não vai poder comer de tudo, porque nós vivemos num mundo onde nos traz também limitações. Então, nós temos que nos observar e observar aquilo que Deus deixou para nós, para que seja bênção em nossa vida, para que seja uma alimentação que nos traga nutrição, mas também que nos traga prazer, que nos traga felicidade, porque quando nós nos encontramos socialmente, com a família, né, podem perceber que sempre tem alguma alimentação ali no meio. Sempre que você convida alguém para estar com você, normalmente é citado alguma alimentação no meio. Olha, qualquer dia a gente vai marcar para almoçar juntos. Qualquer dia vamos estar juntos para jantar. Vamos tomar um lanche juntos, vamos conversar um pouco. Então, esta ideia da alimentação com a comunhão que nós temos com o próximo e com Deus, ela está bem ligada, bem associada. E dentro do que Deus prescreve para nós, nós temos que ter na alimentação, nós temos que ter uma adequação com aquilo que nos faz realmente bem, nós temos que ter uma qualidade dos alimentos e nós temos que também ter harmonia na variedade e na quantidade destes alimentos, porque tudo também em excesso nos faz mal, até a água. Então, o que nós temos que observar como uma boa alimentação? Cereais, frutas, legumes, verduras, carnes de todos os tipos, né? Sendo ela bovina, sendo peixe, sendo frango, né? Sendo a carne aí de aves, mas aquilo que Deus deixou para nós, para que nós possamos viver com uma diversidade que nos faz bem, nos traz felicidade e ainda promove a comunhão entre os irmãos, entre a família, a comunhão com Deus, que aliás a expressão da comunhão máxima que nós temos com Deus através de Jesus Cristo também se dá por o alimento, que é a expressão simbólica do suco de uva e do pão que nós participamos da ceia do Senhor. Então, até a comunhão com Deus, ela passa também no aspecto da alimentação. Então, Deus deixou a alimentação para que nós a recebamos com ações de graças, sabendo que as bênçãos de Deus também está no aspecto alimentar, para que nós tenhamos qualidade de vida, venhamos a nos alimentar com qualidade para que vivamos bem e tenhamos também uma longevidade com qualidade de vida, porque não adianta ter longevidade, mas se a saúde não está bem, se nós não tivermos outras necessidades supridas através da alimentação,
para que nós tenhamos algo bom. O segundo aspecto, né, o segundo remédio natural que nós falamos, desse vínculo que Deus deixou para nós na criação, é a capacidade que nós temos de fazer atividades físicas. Atividades físicas é uma necessidade do ser humano, nem que seja uma caminhada ou alguma máquina que você tem de atividade física. Eu, por exemplo, eu tenho uma máquina elíptica que ela simula ali a caminhada e movimenta todo o corpo, e com essa máquina elíptica que eu tenho, eu faço a minha atividade física. Eu não sou de caminhar na rua, eu não sou de participar de academias, mas nem tenho tempo para isso na minha correria, mas eu tenho uma máquina em casa e ela me ajuda com estas atividades físicas que o nosso corpo necessita. Com a atividade física, nós temos não só a queima de calorias, mas nós temos uma circulação sanguínea melhor, nós temos uma purificação dos vasos linfáticos pela transpiração, nós temos o nosso sistema vascular e cardíaco melhorado. Então, a atividade física, ela é necessária para todo ser humano. Então, a atividade física também vai melhorar a nossa qualidade de raciocínio, a nossa qualidade de aprendizado, a nossa qualidade de compreensão e também a nossa qualidade de sono, que é um outro remédio natural que nós vamos ver também. Aqui, neste segundo, nós temos as atividades físicas que nos são tão necessárias. E aí não importa se alguém gosta ou não de atividade física. Eu, por exemplo, posso falar para vocês que eu não gosto de atividade física, mas não se trata do que eu gosto, se trata da necessidade do corpo. E quando eu faço atividade física, independente se eu gostar ou não, eu tenho uma resposta positiva. E isso, é claro que Deus quer que nós vivamos bem, como eu já disse várias vezes, com qualidade de vida. E para isso eu tenho que colocar esses remédios naturais que Ele deixou em prática. E a atividade física faz parte deles. O terceiro remédio natural que nós temos é a água. A água a biologia fala que todo ser humano é constituído de 70% de água. A água, ela está envolta a todo o nosso corpo. Uma pessoa, por exemplo, ele consegue ficar um longo período sem alimentação sólida, mas o organismo não consegue ficar longos períodos sem água. É uma grande dificuldade que nós temos. Nós temos a necessidade de água no nosso corpo, e sem a água nós vamos ter um mau funcionamento do sistema renal, do sistema urinário, nós vamos ter um mau funcionamento também da purificação do sangue através dos vasos linfáticos, porque a transpiração não vai ser como deveria dentro da necessidade do corpo. Sem a água, nós vamos ter outras deficiências orgânicas que vão nos prejudicar e muito. Então, nós temos que tomar água. Eu aprendi com o tempo a medir a quantidade de água que eu tomo durante o dia. Eu tomava pouca água. E é curioso, porque tem muitas pessoas que bebem pouca água e falam assim: eu não posso tomar muita água, porque se eu tomar muita água, eu vou urinar toda hora. E é uma coisa curiosa, porque isso também aconteceu comigo. Até que um médico me falou a respeito disso, um nefrologista que cuida dessa área, né, aí do trato urinário, ele me falou uma coisa que é bastante coerente e eu passei a observar isto. Ele falou: se você pegar um vaso com uma terra seca e você começar a jogar água nessa terra, a maioria da proporção de água que você joga simplesmente vai passar direto para o outro lado, porque a terra está tão seca e tão dura que ela não absorve tanto. À medida em que você vai colocando mais água e que aquela terra seca começa a amolecer e absorver a água, aí sim você começa a desperdiçar menos. O seu vaso vai
aproveitar mais a água. Então, o corpo humano também é assim. Para quem bebe pouca água, à medida em que ele vai aumentando a proporção da água, no começo o seu corpo é uma terra seca, então ele elimina muita água. Agora, à medida em que ele vai se regando, que ele vai tomando água, o corpo aprende a absorver aquela água e o sistema orgânico, de maneira geral, a digestão, a circulação sanguínea, o raciocínio lógico, porque o nosso cérebro também precisa de muita água, o sistema intestinal e gástrico também que precisa de muita água. Então, tudo passa a funcionar de uma maneira melhor. Então, a água, ela traz esse benefício e também tem que haver a moderação, porque tudo em excesso faz mal, até a água. Se você beber 10 litros de água, também não vai ser muito saudável para você durante um dia. O que acontece? O que se coloca? Nós temos que beber de 2 a 3 litros de água, pelo menos durante o dia. E como eu vou dosar isso? Parece muito quando a gente fala, mas quando nós pegamos uma garrafa de água que tem 500 ml, e foi assim que eu aprendi a beber água, foi através dessas garrafas de 500 ml. Porque beber uma garrafa daquela não é muito. E se eu beber 4 garrafas daquela num dia, o que não é muito, já são 2 litros de água. Então, a medir a quantidade de água através da garrafa, isso ajuda muito nós termos a percepção do quanto nós precisamos e do quanto estamos ingerindo de água a cada dia. A água que Deus nos deixou como remédio natural também. Um outro remédio natural que é essencial para a vida humana é a luz solar. É o quarto remédio natural que nós temos. A luz solar, ela é responsável, por exemplo, pela absorção de vitamina D no nosso corpo. Tem pessoas que têm dificuldade de absorção de vitamina D, e daí ele fala, mas eu até faço uso de derivados de leite, e do próprio leite e de queijo, né, para ter mais a vitamina D. Só que a vitamina D, ela tem um detalhe. Se eu apenas ingerir um alimento que tenha vitamina D, mas se eu não tiver a combinação da luz solar, pelo menos 15 minutos por dia incendido sobre o meu corpo, principalmente costas e abdômen, eu não vou ter a absorção dessa vitamina e de outras vitaminas e de outras substâncias que o corpo necessita para produzir bem-estar, para nos fortalecer, para trazer também a luz solar. Ela traz um bem-estar psicológico, ela traz um bem-estar na nossa percepção do dia a dia, onde mexe com o nosso ânimo, com o nosso estado emocional, com o nosso estado psicológico. Você já percebeu que quando nós temos muitos dias de chuva, onde o tempo está fechado, onde nós não temos a incidência de muito sol, aquilo começa a nos pesar também. Ele começa a mexer com o nosso humor, ele começa a mexer com as nossas emoções, porque a luz solar, ela é necessária para a nossa vida. É o quarto remédio natural que Deus deixou para nós. Então, o que promove a luz solar? Ela promove o fortalecimento dos ossos e da articulação, a redução do risco de depressão, exatamente porque mexe com as emoções e com o estado psicológico, né? O aumento do bem-estar para o relaxamento do corpo. Também, dosado o sol que está se tomando, é uma prevenção a alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama, de cólon, de próstata, de ovários. Então, alguns tipos de câncer, eles também se previnem com a luz solar e melhora a qualidade do sono, já que o bem-estar emocional e psicológico vai estar equilibrado, então é claro que vai melhorar a qualidade de sono, a qualidade do bem-estar, a qualidade, inclusive, do relacionamento com outras pessoas. O quinto remédio natural
que nós observamos que Deus nos deixou é a temperança. A temperança que está ligada à questão da moderação, do equilíbrio, né, do equilíbrio das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, da nossa postura. Nós temos que ter temperança para não permitir que a impulsividade, a ira, o nervosismo controle a nossa vida de tal maneira que o impulso seja maior do que o aspecto racional. Eu não posso agir a todo momento por impulso. Eu tenho que agir de uma maneira bastante racional. Então, ter temperança ao falar, ao pensar, ao agir, evitar essa impulsividade que muitas vezes nos traz grandes prejuízos. Quando nós agimos por impulso, muitas vezes as pessoas tomam atitudes e expressam palavras e pensamentos que ela não falaria se ela não fosse tão impulsiva. Então, a necessidade da temperança, dessa moderação, deste equilíbrio, para que nós tenhamos o cuidado de ter qualidade de vida. Até porque, se eu me irrito com facilidade, se uma pessoa consegue mexer com o meu humor a ponto de tirar o meu bem-estar e a minha tranquilidade, então, no mínimo, eu tenho que parar para pensar que eu estou dando muito poder para essa pessoa. Se uma pessoa consegue me tirar do sério, consegue me irritar, consegue mexer com o meu estado emocional, eu estou oferecendo muito poder para que essa pessoa tenha alguma ação sobre a minha vida. E isso não deve acontecer. Quando eu ajo através da temperança, da moderação, do equilíbrio, eu já não permito que outra pessoa esteja impactando os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha reação emocional. Então, temperança é muito importante que nós tenhamos. O sexto remédio natural que Deus nos deixa é o ar puro. E como é bom a gente respirar ar puro. Então, é importante que nós tenhamos uma boa respiração, que nós saibamos, de fato, a respirar bem e a frequentar lugares, de preferência, mais arborizados, lugares onde tenha um jardim, onde tem uma diversidade de plantas, porque certamente este lugar, que pode ser um bosque, pode ser um parque, pode ser uma praça, mas um lugar onde seja mais arborizado e tenha mais vegetação, para que o ar ali tenha maior qualidade, melhor qualidade para todos nós. Quando nós falamos de ar puro, nós também estamos falando da qualidade que esse ar nos traz para o nosso sistema respiratório, para o sistema pulmonar. Quantas vezes as pessoas, por respirarem um ar de má qualidade, e aí de má qualidade nós podemos ter um leque muito grande a respeito do que seria um ar de má qualidade. Por exemplo, estar o tempo todo em ar-condicionado. Nós moramos numa região quente, onde as pessoas usam muito ar-condicionado. Estar constantemente no ar-condicionado não é um ar de qualidade. Ele é um ar viciado, ele é um ar que vai trazer problemas respiratórios. Então, o melhor se tiver que estar no ar-condicionado por um período, esteja, mas tenha também um período onde se vá buscar ar puro, natural, um ar que vai trabalhar com os nossos brônquios, com o nosso sistema respiratório, com o nosso sistema pulmonar, de maneira que vai trazer um bem-estar e melhor oxigenação ao sangue, ao cérebro e a todo o nosso sistema orgânico. Afinal, sem ar, ninguém vai sobreviver. Também, o sétimo remédio natural que Deus nos deixa é o descanso. Como é importante nós descansarmos, nós termos momentos em que nós tenhamos que espairecer
aquele momento em que você fica descontraído, aquele momento de relaxamento, em que você pode ouvir uma boa música, em que você pode simplesmente tirar um cochilo, deitar para dormir um pouco, onde você pode receber uma massagem, onde você pode refazer, né, o seu sono, refazer este momento de descanso que cada vez é mais raro no nosso dia a dia. Nós corremos muito, temos muitos compromissos, muitas atividades e muitas vezes esse descanso fica prejudicado e fica um descanso de péssima qualidade. Ou, na verdade, ele nem passa a existir. Aquelas pessoas que têm uma agitação durante o dia inteiro, o seu trabalho não permite que ela pare um minuto, pessoas que correm o dia inteiro nem se alimentam direito de tanta correria. E aí, quando chega no final do dia, quando chega à noite, ela está esgotada e ela vai, toma o seu banho, deita na cama e simplesmente desmonta, né? Isto não é qualidade de descanso. A qualidade de descanso não é você se desmontar de excesso de cansaço. A qualidade do descanso é você poder espairecer, é você poder relaxar, é você poder estar com as pessoas que você ama, visitar os lugares onde te faz bem, ter um momento onde a sua mente possa espairecer, a sua mente possa descansar, a sua mente não esteja vinculada aos problemas, ao trabalho, às adversidades do dia a dia, mas aquele momento em que você pode descontrair, você pode brincar com alguém, aquele momento onde você possa sorrir, aquele momento onde você possa estar com aquelas pessoas em que você ama para compartilhar a vida com qualidade. E o último remédio natural que nós falamos é a confiança em Deus, que na verdade este é colocado como o 8º remédio natural, mas deve ser o prioritário. O próprio Jesus nos diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, confiança em Deus nos faz também ter qualidade de vida, porque quem confia em Deus pode descansar com a certeza que Ele tem cuidado de nós, com a certeza de que a cada dia, a cada momento, Deus está conosco, nos conduzindo, nos fortalecendo. E quando nós confiamos em Deus, independente das adversidades e dos problemas que nós temos, nós podemos descansar, porque nós sabemos que Deus vai nos capacitar para que nós tenhamos qualidade de vida, para que nós tenhamos a capacidade suficiente para vencer os dias maus e resolver todas as adversidades que a vida nos impõe, que o dia a dia coloca diante de nós. Então, confie em Deus e tudo vai se organizar e se harmonizar da melhor forma possível. O que é confiar em Deus? É conhecer a sua palavra através da Bíblia, como eu já disse, como única regra de fé e prática para todo cristão, e conhecendo a palavra de Deus e colocando em prática, você também terá paz, terá harmonia, terá tranquilidade, terá descanso, mas você tem que conhecer a palavra de Deus através da Bíblia e colocar em prática. A prática da palavra é a expressão maior da confiança que nós temos que Deus está falando a verdade. E quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós vemos que podemos confiar num Deus que teve o cuidado de deixar por escrito um modelo de vida que vai nos satisfazer, que vai nos trazer bem-estar, que vai nos trazer uma vida de alegria, de harmonia, em que nós sejamos bem-sucedidos, porque quando colocamos a palavra de Deus em prática, Ele nos traz esta expressão. Estes são os 8 remédios naturais que Deus deixou para nós, e agora nós podemos colocar em prática e podemos seguir. Amanhã nós estaremos em Pacaembu desenvolvendo
uma feira de saúde e apresentando de perto esses 8 remédios naturais. Né? Em outros momentos também faremos em Dracena, faremos em outras cidades, mas serve para alertar, para explicar, para trazer a reflexão a respeito da importância que tem desses 8 remédios naturais que, colocados em prática, vai nos trazer muito mais qualidade de vida. Então, que você possa refletir sobre isso, pensar a respeito desses remédios que não custam nada, estão disponíveis a todos nós, todos os dias, e que nós devemos aprender a usufruir com a melhor qualidade possível. Que Deus abençoe vocês de um modo muito especial, que vocês sejam fortalecidos pela palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos por esses remédios naturais que o Senhor deixa à nossa disposição, sabendo que nós precisamos de cada um deles, mas que tenhamos também sabedoria para usufruir da melhor maneira possível. Que o Senhor nos conceda da tua paz, da tua direção, permaneça conosco. Em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando e cada família por eles representados. Nós te agradecemos pelos teus cuidados e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.